Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar como é que é feito então a compactação em campo, né? Utilizando então as informações desses ensaios que a gente estava falando anteriormente, né? Então como é que vai ser feito, né? Utilizado também de rolos compactadores ou soquetes manuais, né? Ou os equipamentos, né? Que vai passar então no solo, né? Para então fazer a compactação. Uma coisa importante aí que vocês viram até um pouco aí nos ensaios aí para a determinação da curva de compactação, né, é que a compactação ela não é feita de uma vez, toda de uma vez, né? Ela é feita em camadas do solo, né? Isso aí por quê, né? Até voltando nas questões aí de transmissão de tensões no solo, a gente viu lá em tensões, né, que a, a intensidade de tensão aplicada no solo ela vai reduzindo à medida que você vai avançando na profundidade. Então, a gente vai conseguir transmitir melhor a energia também de compactação no solo em camadas mais rasas. Então, também ao realizar assim a compactação, o que se vai fazer também é fazer essa compactação por camadas. E aí a gente vai ter umas limitações, né? E sim, até que profundidade os equipamentos conseguem ter uma boa compactação. E isso vai variar de equipamento para equipamento, né? Bom, o que a gente tem como princípios para aplicação, né, de energia de compactação? A gente vai ter aqui como exemplos aí pressão estática, né? Então você tem aqui uma passagem aí a transmissão de tensões aí pela carga lá que está presente acima do solo, né? A aplicação de impacto, né? Então você vai gerar aqui uma onda de pressão, isso por exemplo que nem um soquete, né? Que é o que você faz, né? Você vai aplicar o impacto, né? E gerar uma onda de pressão. E você também tem a opção também de aplicar vibrações, e isso vai gerar ondas aí de pressão, né, no solo, que vão rearranjar então as partículas para reduzir os volumes de vazios. Então aí a gente tem aqui a energia de compactação, né? Vai depender então do peso do equipamento, né? Número de passadas, velocidade do rolo e espessura da camada. Então vocês podem ver aqui, né? A espessura da camada. Então se a gente aumentar a espessura da camada, a gente começa a diminuir a energia de compactação. Também, se a gente aumenta a velocidade de movimentação, a gente diminui a energia de compactação. Por outro lado, né? Se a gente aumenta o peso, a gente tem mais energia. Ou se a gente tem um maior número de passadas, também a gente aumenta o número de energia. Então, são esses denominadores que a gente tem aqui que a gente vai trabalhando então, de forma a otimizar a energia de compactação em campo. A espessura de camada geralmente é uns 30 centímetros, né? Para materiais granulares 20 centímetros, né? Busca-se então camadas homogêneas. E a correção de umidade, né, para atingir então um teor de umidade ótimo, é feito então com caminhões-pipa, né, que vão distribuindo aqui uniformemente então a água. O importante é que ele fique, né, se movimentando, né, não fique parado, porque senão você vai ter pontos que vai ter umidade maior do que outros, né. E outra coisa também, né, que vai ter a ver aqui com a compactação é a escolha do material que vai ser compactado, o solo, né. Vale aqui lembrar, né, que temos aí um solo com um material resistente, né, nesse caso aqui é importante que ele não tenha muito material orgânico, né, então, ou seja, solos do horizonte A ou solos turfosos não são indicados, são inadequados, né, para fazer então o uso como material para ser compactado. Por quê? Porque você tem matéria orgânica, a matéria orgânica ela vai ser a longo prazo aí, degradada lá, e isso aí, entre outras coisas, nos produtos finais de degradação você vai ter formação de gases, e então você vai ter geração de vazios. Por isso, né, que a presença de matéria orgânica não é desejável na compactação de solos. Bom, aí eu vou falar aqui de alguns equipamentos aqui
né, que são utilizados. Então primeiro a gente tem aqui o rolo liso, né? Ele tem aí que é a desvantagem, né? Ele só tem a parte de uma área de contato com o solo bem pequena, porque sim, só teria aquela parte tangencial, né? Então ele é bem limitada, né? Para transferir aqui as tensões, né? Ele tem um problema também de tração em solos aí, solos moles, né? Mas ele vai funcionar muito bem para pedregulhos, areias, pedra britada, né? E aí camadas não maiores que 15 centímetros. Então vocês estão vendo que as camadas aí também vão variar, a espessura de camada vai variar em função também dos equipamentos que vocês vão estar utilizando. Além disso, né, esse tambor ele também pode estar cheio, vazio ou cheio de água, com areia, ou pode de brita, né, para aumentar a energia de compactação, né? E, enfim. Então esse aqui é o equipamento. O rolo vibratório vai ser um rolo que, enfim, similar ao rolo liso, pode ser também outros tipos, tem outras configurações de rolo, né? Mas o importante é que ele vai ter uma placa móvel que vai transmitir vibrações ao solo, né? Com um ciclo aí, uma frequência entre 1000 a 4800 ciclos por minuto, né? E essas vibrações elas vão entrar em ressonância aí com as partículas do solo, e aí dessa forma consegue-se então ter um arranjo melhor com menos vazios aí esse solo. É importante aqui você ter uma velocidade menor para você ter um bom rendimento, né? E ele vai funcionar muito bem para areias. Vai funcionar muito bem para areias aqui para fazer a compactação, né? Lembrando aqui, né, fazendo até uma analogia, né? Tem a questão de você compactar uma areia. Se você pegar ali, você ficar aplicando vibrações aí, pancadas aí, que seria que nem fazer transmitir essas vibrações, você vai ver que num pote cheio de areia você vai conseguir ter um assentamento, né? Bom, e aí a camadas aqui, né, também de 15 centímetros. O rolo pneumático, enfim, é esse daqui, né? Ele é um rolo que você tem mais contato com o solo, né? Você consegue transmitir, né, mais pressão, né? Você vai depender, você consegue regular isso em função também do enchimento, né, ou esvaziamento, murchamento aqui desses pneus, né? Então aqui a gente tem vários pneus aqui, né? Ele vai ser mais indicado para solos mais finos, né? A vantagem é que ele consegue ter camadas até compactar camadas até 40 centímetros, porém, né, conveniente que ele deixe as superfícies muito lisas. Tanto é que vocês veem que esses solos sendo utilizados para fazer o acabamento final dos pavimentos, para deixar o asfalto bem lisinho, né? E, enfim, no caso aí, entre camadas, né, se tiver uma outra camada acima, né, acaba sendo necessário também fazer o escarificamento da superfície, né, fazer o risco, né, para que você tenha um atrito, né, um contato ali entre uma camada de compactação e outra. E aqui a explicação, né, do porquê que esse rolo consegue funcionar tão bem, né? Você tem aqui um rolo liso, né? Você tem aqui os bulbos de tensões, né? Você tem aqui uma área aqui bem delimitada, e aqui o rolo pneumático, né? Só que aí você tem que lembrar, né, que você tem aqui, isso aqui é um dos pneus, né? Mas vocês viram lá naquele rolo, ele tem 3, né? Ou pode, enfim, então você tem até um pouco mais aí, mas enfim. Então são 3 aí pneus aí com bulbos de tensões, e aí lembrando também que os bulbos de tensão se sobrepõem, e isso aumenta também a tensão, né? Bom, aí a gente tem aqui o rolo pé de carneiro, né? Esse daqui, ele tem essas saliências aí, né? E aí com isso você tem um entrosamento, né, melhor entre as camadas compactadas, né? Ele vai funcionar bem para solos argilosos, né? E aí camadas para de 10 a 20 centímetros. Aí depois a gente vai ter outros solos aí, rolos combinando aí dispositivos vibratórios em rolos pé de carneiro, rolos de grades aí para pedregulhos, né? Rolo de placas aí com placas aí descontínuas, né? E aí os equipamentos manuais aí, né? O soquete, né? O compactador de placa e o soquete vibratório, né? E aqui essas aplicações, né, em função aqui do tipo de solo, né, e aí os solos e as espessuras de camadas aí, né,
para cada um desses tipos de rolos. Bom, aí como é que isso se realiza então em campo, né? Então, dessa compactação em campo. A primeira coisa, né, você fazer a escolha assim, do material que vai ser utilizado para compactar. Como eu falei, material solo sem matéria orgânica, né? O local que vai ser compactado o solo, né, você tem que fazer a limpeza para tirar aquele solo de horizonte A, né, que tem matéria orgânica. Aí então fazer o espalhamento, né, do solo que vai ser compactado, né? E aí você vai utilizar de retroescavadeiras ou também, né, os moto scrapers aí para fazer o espalhamento, né? Depois regularizar, né, essa camada com as motoniveladoras, né? Homogeneizar, né? Então acertar, fazer alguns últimos acertos com arados, né? E aí então fazer a correção aí da umidade, né? Passando então o caminhão pipa, né? E aí depois aí checando essa umidade com os testes em campo, né? Então por exemplo com o speed test, né? E aí sim fazer então a compactação do solo, né? Utilizando os equipamentos, né? E aí feito então a compactação, fazer a checagem, né? Então também fazer o que? A determinação do peso específico seco, do peso específico, né? Natural lá. E aí depois determinar então verificar se está também determinar a umidade, né? E é com isso, né? Umidade, peso específico natural, determinar o peso específico seco e verificar se está próximo do valor determinado em laboratório na curva de compactação. Então ele vai ter uma certa diferença, mas é importante que ele esteja bem próximo, né? Uma eficiência aqui próxima aí do valor em laboratório. E aí feito isso, então segue-se então adiante no processo. Certo, gente? Então era isso, né? E a gente se vê então no próximo vídeo.